está facinho também. Atos 9. Versículo 1 e 2. Tem um tema na sua Bíblia aí? O meu está assim, ó. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer dizer, os crentes, os servos do Senhor, os discípulos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Coloque a Bíblia sobre o teu coração. Vamos falar com o Senhor. Oremos. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, Pai, nessa noite, em Teu nome, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para Te obedecer, ó Deus. E as Escrituras, a Tua palavra, é o principal do culto, a qual nós iremos ouvir a Tua voz, a qual nós iremos nos alimentar da Tua palavra, porque o Senhor disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e a Tua voz é o Evangelho pregado, a sã doutrina pregada. Fale conosco hoje, Pai, é o que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Coloque a Bíblia sobre o teu assento, vamos aplaudir o Senhor, amém. E graças a Deus, amém. Pode tomar o seu assento. Hoje eu quero comentar sobre duas pessoas que eu acho especiais na Bíblia. Todos são importantes, até os que erraram, que falharam, são importantes para nós, para aprendermos a não falhar como eles falharam. Então, para mim, todos os homens da Bíblia, até os que falharam, são importantes para entendermos aonde não errarmos como servo de Deus. Porém, hoje eu quero citar sobre dois homens que para mim são muito especiais, quando eu os conheci através da palavra do Senhor. E um deles é sobre este homem que acabamos de ler agora, chamado Saulo de Tarso. Nós lemos aqui que este homem era um terrível perseguidor da igreja, dos cristãos. Ele maltratava aqueles que seguiam a Cristo. Ele chamava de seita esses que serviam a Deus, que serviam a Cristo. E ele concordou com a morte do servo do Senhor, do homem de Deus chamado Estevão, a qual jogaram a capa, sobre os seus pés. E ele concordou com aquela morte. Então era um homem que realmente perseguia os cristãos, perseguia aqueles que amavam a Cristo. Porém, no capítulo 9, nós vemos que Saulo, ele respirava ameaças contra o cristão. Saulo, ele respirava ódio e perseguições contra aqueles que declaravam que amavam e seguiam a Cristo. E numa dessas ele pediu carta
aos sacerdotes, para que ele pudesse ir até Damasco, e ali encontrasse quer mulheres, quer homens, cristãos, prendesse ou maltratasse eles. Para Saulo não havia dificuldade em entrar em uma casa, em maltratar os cristãos, em persegui-los, em odiá-los. Para Saulo não havia problema nenhum nisso. Ao contrário, ele respirava. Assim como é necessário você respirar, era necessário para Paulo persegui-los, perseguir aqueles que amavam a Deus. Então Saulo vai seguir aqui a sua trajetória em perseguir aqueles que amam a Deus. E nós lemos aqui que ele pediu a carta e ele está a fim agora de ir para Damasco, de perseguir e maltratar quer homens, quer mulheres, levassem presos até Jerusalém. E olha só o versículo 3 agora, 3 adiante. E indo no caminho para onde? No caminho para Damasco. E indo no caminho para Damasco, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Olha para mim aqui, por favor, agora. Saulo, respirando ameaça contra os cristãos, vai juntar o seu povo, e segundo historiadores, eles vão a cavalo atrás dos cristãos, persegui-los e maltratá-los. Porém, mal Saulo sabia que a sua conversão estava chegando, o seu encontro com Jesus estava chegando. Iremos ver que Paulo, indo para Damasco, estava com o coração cheio de ódio contra os servos de Deus. Repare que Paulo, quando ia para Damasco, ele está indo com o coração cheio de ódio, mágoa, injúrias contra aqueles que amavam a Deus. Porém, neste caminho, ele é encontrado pelo Senhor, assim como o Senhor também nos encontrou um dia. O Senhor encontrou a mim, Ele encontrou a você. E quão bom é passar por Damasco e ser encontrado pelo Senhor. Então Saulo estava indo, escuta isso, indo para Damasco, cheio de ódio, perseguindo os cristãos, odiando os cristãos. E Paulo vai voltar de lá já convertido como um cristão, aquele que odiava os cristãos, indo para Damasco. Após o encontro que ele teve com o Senhor, ele vai voltar agora já transformado. E por que eu falo isso? Olha a resposta dele: Senhor, o que queres que eu faça? Essa mensagem já é uma mensagem de um homem que entendeu quem está falando, de um homem que está a fim de obedecer o que o mestre falou. Então, este homem vai com o seu cavalo, com a sua corja, com a sua leva para Damasco. Ele vai ali como um perseguidor, e ele vai voltar como um seguidor de Cristo.
Maravilha isso. Segundo os historiadores, de onde Paulo estava até Damasco, daria mais ou menos 200 quilômetros para chegar até Damasco. E segundo eles, demoraria mais ou menos uma semana para chegar até Damasco. Enquanto Paulo estava indo, Saulo, uma luz dos céus resplandeceu. E a luz é Jesus. Ninguém é luz aqui. Luz é Ele que brilha, Ele é o maioral. E olha só isso. E uma voz dos céus vai ecoar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo entendeu agora, Saulo, que ao perseguir os cristãos, ele perseguia Cristo. Olha isso, amados. Quem persegue os servos de Deus, eu não falo de aqueles emocionados, não, aqueles que nunca conheceram a Deus, estão na igreja, mas nunca conheceram a Cristo. Eu falo dos servos de Deus. Aqueles que perseguem um servo de Deus estão perseguindo ao próprio Cristo. Então Saulo vai ouvir aquela voz, e ali, resumindo, vai ter um encontro com o Senhor. E aquele que foi cheio de ódio para maltratar os cristãos, aquele que era o perseguidor, agora volta já como seguidor de Cristo. Olha quantas coisas podem mudar em pouco tempo. Agora, olha isso. Saulo, ao ouvir aquela voz, ao Jesus falar com ele vai tremer, ficar espantado, ele vai ficar cego. Os que estavam com ele se espantaram, porque ouviram uma voz, mas não viram nada, não viram ninguém. E Saulo, quando se levanta, não enxerga nada, ele está cego. E os homens pegam ele pelas mãos e levam ele para Damasco, cego. E Paulo, sabendo já que ali ele teve um encontro com Jesus. Após isso, em Damasco, Paulo está ali cego, 3 dias, sem enxergar. E Deus fala assim: Ananias. Deus chama um homem, um discípulo, um servo, chamado Ananias, olha para mim aqui, e fala assim: Ananias, numa visão, Ananias, vá até um homem chamado Tarso, lá de Tarso, Saulo, vá até ele, porque ele é um vaso escolhido para mim. Vá para ele, diga para ele que ele é um vaso escolhido, vá lá, coloque a mão sobre ele para que ele volte a enxergar. E Saulo está em Damasco, ele começa também a orar, ele está orando. Ele tem uma visão também, Paulo, a qual Jesus falou que iria enviar alguém até ele para que colocasse as mãos sobre ele e ele voltaria a enxergar, entendeu ou não? Deus deu uma visão para este homem Ananias, que ele fosse até a rua direita, na casa de Judas. Ali ele iria impor as mãos sobre Saulo, e Saulo voltaria a ver, porque Saulo era um homem escolhido por Deus. E ao mesmo tempo Deus também deu a Saulo uma visão de que um homem viria e queria impor a mão sobre a tua cabeça, iria orar e ele iria voltar a enxergar. E Ananias, com medo, falou: poxa, Senhor, como que eu vou lá? Este Saulo é um terrível perseguidor da igreja. Não, vai lá, porque ele é um vaso escolhido por mim. E ele foi.
chegando lá, na casa, na rua direita, Ananias entrou na casa e, impondo a mão, disse: olha agora, irmão Saulo. Agora já é o irmão Saulo. Passou quantos dias? 3 dias depois. Após ele ter um encontro com o Senhor, 3 dias depois, Ananias vai até onde Saulo está, na rua direita, em Damasco. Chegando lá, ele vai orar. Saulo já sabia que um homem viria para impor as mãos sobre ele. E Ananias chega lá, já como ele fala, ele entrou na casa, impôs a mão e falou assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo no verso 18 diz que lhe caíram as escamas dos olhos de Saulo. Ele recuperou a visão, ele levantou e foi se batizar. Repare que em 3 dias, escuta isso, a conversão de Paulo após o encontro com Jesus foi 3 dias. Rapidamente Paulo se converteu. Rapidamente aquele homem que perseguia os cristãos, que ele respirava ódio contra aqueles que amavam a Deus, após ser encontrado por Cristo, 3 dias depois, este homem tem a vida transformada, mudada. Este homem agora vai ter uma nova vida, que só Cristo pode dar essa nova vida ao homem. Escuta, meus amados, há uma nova vida para você, há para mim uma nova vida. Eu vivia antes como a velha criatura, mas Deus me deu uma nova vida. Deus também tem para você uma nova vida. Vamos aplaudir o Senhor. Qual lição que eu tiro disso? Algumas pessoas vão entrar aqui e rapidamente serão transformadas. Rapidamente, tios, mãe, esposa. Essas pessoas já vemos indícios de mudanças. Pessoas que entraram aqui há 1 semana, nós já percebemos que ali já há mudanças, ali já há uma luta contra o pecado, ali já há que aquela pessoa ainda erra, lógico, mas está lutando. Então tem pessoas que vão entrar aqui hoje, e daqui 5 dias, já iremos ver sinais de mudanças. Nós sabemos, amados, que tem pessoas que será assim, que em pouco tempo veremos transformação na vida deles, mudança de hábito, aquilo que ele frequentava não frequenta mais. É lógico que dia após dia Deus vai mudando a cada um de nós. Mas tem pessoas que a mudança começou rápido. Repare que em 3 dias Saulo encontrou Jesus a caminho para Damasco. Ele vai para a casa de Judas, a rua direita. 3 dias ele fica ali já orando. Ele está cego, ele não come nem bebe. Ananias vai lá orar por ele, já diz: irmão Saulo, Jesus me enviou para cá para orar por você. Após ele orar, as escamas caíram dos olhos, ele começou a enxergar, se levantou e foi batizado. Apenas 3 dias. Pessoas como Saulo, eu irei ver na congregação de Cristo. Pessoas que maravilhosamente nós iremos enxergar a transformação
a regeneração de Deus, a mudança de vida. Pessoas que com poucas semanas já estão lutando contra o pecado, já estão lutando para não voltar à velha vida. Então, Saulo, ele foi uma pessoa que foi mudada rapidamente. Após Jesus encontrá-lo, 3 dias após, ele já se batizou, já se entregou à oração, porque Jesus falou para Ananias: vai lá falar com Saulo, vai lá na casa dele, ele vai estar orando. Este homem já está em oração, Saulo. Saulo, quando encontrou Cristo, aliás, quando Cristo encontrou Saulo, ele já foi para casa lá cego, ele começou a orar. Então entenda, há mudanças de vida que será rápida, há pessoas que vão entrar aqui em poucas semanas, em poucos dias, já iremos notar a alegria no rosto, da mudança, da transformação. Então guarda este homem e este nome, Saulo de Tarso, a qual o Senhor agiu na vida dele rapidamente. E aquele que perseguia a igreja estava indo para Damasco para maltratar os cristãos. 3 dias depois, já está sendo batizado agora, já estava orando. Aquele que perseguia os cristãos agora está lado a lado com Cristo. Aquele que falava mal dos cristãos agora é um deles, agora está no meio deles. Irmão, eu creio que pessoas na tua família que estão lá, que falam mal dos cristãos, uma hora vão estar conosco, vão estar no nosso meio, vão estar louvando a Deus conosco, porque Saulo perseguia, odiava os cristãos, mas agora ele é um deles. Então, o ensinamento primeiro é esse: há pessoas que vão entrar aqui e rapidamente serão o quê? Transformados e mudados. Eu falei de um homem, né? Eu falei 2 nomes para mim importantes, tem vários, mas 2 eu quero citar hoje. Primeiro, quem que foi? Saulo, né? Ou Paulo. Qual que é o segundo homem importante que eu acho para mim? Abra comigo aí em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Você está em Atos? Só voltar um pouquinho aí, tá? João, vai voltando. Lucas 22. Quem achou, diga amém. Lucas 22, versículo 31 e o 32. Disse também o Senhor, como que é o nome aí? Simão, Simão, quem que é Simão? Pedro. Simão, Simão, Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha agora, o foco é agora. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha para mim aqui. Você vai entender onde eu quero chegar. Que a pregação é um quebra-cabeça para no final você entender tudo. Eu falei que em 3 dias, aquele perseguidor de Cristo, Saulo, já estava como? Sendo batizado. Já estava convertido e se convertendo a cada dia. Porém, aqui um homem que eu acho importante para o cristianismo é Pedro. Pedro, ele andou com Jesus durante 3 anos.
Pedro, ele viu o operar de Jesus, as maravilhas, os milagres, ele ouviu os sermões. Só que havia um problema com ele ainda, que o próprio Jesus aqui falou para ele. Qual que era o problema dele? Você leu aí, tenta, chuta aí, no verso 32. E tu, quando te converteres? Quer dizer, Pedro andou 3 anos com Cristo e ainda não se converteu, ainda não houve uma transformação, uma mudança de vida para Pedro. Enquanto um demorou 3 dias após ser encontrado por Cristo, já estava sendo batizado nas águas, sendo entregue no batismo para o Senhor. Pedro agora vai ouvir de Jesus. Depois de 3 anos, Pedro, Simão, Simão, o diabo pediu Satanás para se andar como trigo, mas eu roguei e orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, Pedro, confirma a teus irmãos. O que podemos aprender aqui? Também vai existir pessoas que vão entrar aqui também, e a sua conversão será demorada. Essa pessoa vai estar aqui 1, 2, 3 anos e parece que nada vai acontecer. Parece que essa pessoa nunca vai se converter. Talvez nós olhamos para nossa casa e enxergamos assim, parece que nada vai mudar, parece que nada vai acontecer mais. Aqui nós podemos ver que a conversão de Pedro, mesmo escutando sermões, mesmo presenciando milagres, mesmo andando com Jesus, ele vai ouvir do rei o que? Pedro, Simão, quando tu te converteres. Se passou 3 anos, mas Pedro ainda não teve a sua vida totalmente transformada. Você entendeu onde eu quero chegar? Que tem pessoas que vão entrar aqui, amado, e em 1 semana, 3 dias, 5 dias, iremos ver grandes transformações naquela vida. Iremos notar a mão de Deus trabalhando ali rapidamente. Já largaram muitas coisas, lógico, a transformação é a cada dia, mas já vemos ali muitas coisas em poucos dias serem mudadas. Eu já vi isso. Pessoas que entraram na igreja com poucos dias foram mudando rapidamente. Já fugiram dos bares, já fugiram rapidamente dos botecos, da bebida. Então escuta, muitos vão ser assim, ou poucos vão ser assim, mas também há aqueles que vão entrar aqui e vai parecer que não há transformação. Vai passar 3, 4 anos, 5 anos, e nós olhamos, até pastores vai dizer, não tem mais jeito essa vida mais. Essa pessoa não tem mais jeito, não há transformação mais para ela. Pedro demorou 3 anos. Nunca se esqueça de que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o seu tempo, o meu tempo não é o tempo de Deus. Deus trabalha a hora que Ele quer e como Ele quer na conversão do homem. Quantas vezes eu falei assim, Senhor, como eu queria ter me convertido antes. Não, Ele me converteu no tempo dEle, no tempo certo, é no tempo que Ele quis, é no tempo que Ele desejou me mudar. Então, irmãos, eu te peço uma coisa, vamos ter paciência com aqueles que, como Pedro,
vão demorar para se converter. Eu já ouvi falar de pessoas que foram para a igreja drogados, foram uma vez, 2, 3, 5, 8, e o próprio pastor falou assim: ah, você não tem mais jeito. O pastor falou: ó, você não tem mais jeito. Essa pessoa veio para cá e está conosco hoje, até hoje. E eu falei assim: nem que demora 1 ano a sua conversão, 2, mas Deus vai mudar você. Essa pessoa vinha para a igreja cheirado, vinha para a igreja daquele jeito, mas vinha. Só que chegou um dia de que ele teve um encontro com Deus e Deus mudou ele. Chegou o tempo da conversão, da mudança. Irmãos, tenha paciência com aqueles que ainda não se converteram, que ainda estão fracos na fé, débeis, pessoas que ainda não tiveram uma vida transformada. Porque Deus tem o seu tempo para trabalhar. Escuta, ó, um demorou aqui 3 dias, o outro 3 anos, mas ambos tiveram a vida mudada, tanto Saulo, Paulo, como Pedro. Reparem que Deus mudou a vida de um em 3 dias e mudou a vida do outro em 3 anos. Então tenha paciência com aqueles que nós não vemos ainda mudança ou transformação. Deus teve, amados, muita paciência com você. Deus teve comigo paciência desde quando eu nasci, até meus 25 para 26 anos que eu comecei para a igreja. E Ele me ensina também a ter paciência com aqueles pessoas que estão 2 anos na igreja e ainda não houve nenhuma transformação. Eu sei que alguns não vão se converter, mas também eu sei que tem alguns Pedros em nosso meio, de que Deus está trabalhando sim, Deus está agindo sim. Tenhamos paciência com esses. Deus mudou a vida de um em 3 dias e do outro em 3 anos. Se passaram 3 anos e parece que aquela pessoa não vai mudar mais, agora abra comigo em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Se você abriu aí, não lê não, tá? Espera eu aí. Olha para mim aqui, por favor, você que já encontrou. Algumas pessoas saem da igreja, sabe por quê? Eles falam assim: ah, se for para ficar na igreja fazendo algo de errado, prefiro ir para o mundo, né? Mas eles também não entendem que alguns vão entrar aqui e por não ver neles mudança, eles falam assim: é melhor sair da igreja porque eu acho que eu não vou mudar. Os irmãos mudam, mas eu não. E eles erram em se afastar de Deus, não entendendo que Deus trabalha em cada um de uma forma. É ou não é? Tem pessoas, igual eu falei, que rapidamente iremos ver a mudança. Logo de início, em 1 semana, 2, já iremos ver que aquela pessoa realmente quer. E no dia a dia vai provando isso mais forte ainda, que realmente há uma mudança naquela vida. E alguns, por não ver nenhuma mudança ainda, eles vão embora da igreja, se afastam.
essa pessoa que eu te falei, ela continuou vindo. Até que ele se batizou e a partir dali nunca mais foi o mesmo. Mas o que eu achava magnífico é que mesmo vindo para a igreja e fazendo o que era errado, aquela pessoa continuou vindo, não parou de vir. E Deus chegou a hora de mudar completamente aquela vida. E por que eu falo para ter paciência com você mesmo? Ou que nós temos paciência com aqueles que ainda não se converteram? Filipenses 1:6. Tenho por certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Cristo começou uma boa obra em nossas vidas, e Ele há de terminar. Os homens começam as coisas e deixam pela metade. Quantos prédios inacabados existem? Quantas coisas que os homens começaram a fazer, os homens, e não terminaram. Mas não confunda homens com o nosso Deus, com o nosso Jesus. O que Ele começa, Ele termina. Então, amados, se você entrou na igreja, está buscando a Deus, um ano se passou, 1 ano e meio, e ainda não houve transformação, persevere, continue buscando a Deus. Por que eu falo isso? Porque a boa obra que Ele começou, Ele há de terminar até a volta de Cristo Jesus. Paciência. Ele começou uma obra na sua vida, Ele vai terminar. É por isso que eu, amados, sou um miserável pecador, mas eu sei que Cristo começou uma obra em mim, e Ele vai terminar. Ele vai terminar essa boa obra que Ele começou em mim. É por isso que mesmo errante, eu não me afasto. Eu não vou sair da igreja por causa dos meus erros ou as minhas falhas, porque eu sei que Ele começou uma obra em mim, e eu sei que Ele é fiel para terminar aquilo que Ele começou. Então, amados, o mesmo Deus que começou a obra naquele que em 3 dias, 5 dias, já teve uma vida transformada, é o mesmo Deus que começou em você uma obra, e você está 1 ano e meio, parece que nada mudou. Continue, persevere buscando a Deus, porque a boa obra que Ele começou, Ele há de terminar na sua vida. Deus sabe, amado, a sinceridade no coração daqueles que erram e falam: Senhor, eu estou aqui na Tua casa, muda-me, transforma-me, muda o meu coração, que meu coração venha a ser só Teu. Mas enquanto as minhas falhas persistirem em mim, uma coisa eu farei: eu irei permanecer na Tua presença, eu irei permanecer na Tua casa, porque nós sabemos que não há nenhuma conversão sem a intervenção de Deus. Ninguém se converte sem Deus agir primeiro. A conversão do homem depende primeiro do agir de Deus. É Deus que converte o homem, é Deus que muda o homem, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Então escuta, amados, paciência. Não se afaste. Pastor, eu não estou concordando com o seu erro não, tá? Escuta bem, não estou concordando com o seu erro não, estou dizendo apenas assim: Cristo começou uma obra em você. Não vá para o mundo, continue buscando a Deus, que vai chegar um tempo de que Deus vai completar essa obra na tua vida. Então, alguns vão entrar aqui e em 3 dias, 4, serem transformados, vão continuar sendo transformados. Outros vão demorar 3 anos, vão ouvir sermões, vão ouvir pregações, vai demorar 3, 4, 5, 8, 10 anos, mas vai chegar um tempo que a boa obra que Cristo começou, Ele há de terminar. Então, eu te mostrei 2 homens hoje, Saulo e Pedro, Simão Pedro. Um teve a sua vida transformada rapidamente. Sabemos que a conversão
é gradualmente, a conversão é aos poucos, mas em 3 dias, já vemos ali Saulo orando, já vemos Saulo ali se batizando nas águas, Pedro, outro homem, que estava há 3 anos vendo milagres, ouvindo sermões, andando com o mestre, ainda não se converteu. Só que chegou o tempo também na conversão de Pedro. Lá em Atos 2, estavam reunidos os discípulos, esperando a promessa. Qual que era a promessa? O batismo do Espírito Santo de Deus. Ali eles foram batizados em Atos 2. Quando começou a conversão de Pedro, quando ele negou a Jesus 3 vezes, ele chorou amargamente. Atos 2, vem o batismo com o Espírito Santo. Aí ali você vai ver outro Pedro. Em Atos 2, parece não, é um novo Pedro. Ele vai começar a pregar sobre Cristo. E ali quase 3.000 almas vão se converter ao Senhor. Então, após 3 anos e pouco, ali vai haver a conversão de Pedro. O mesmo Jesus que operou em Saulo em pouco tempo, é o mesmo Jesus que terminou a sua obra na vida de Pedro, depois de 3 anos e pouco. Paciência, Deus começou a obra e Ele há de terminar. Vamos aplaudir o Senhor por isso.